Aventuras Igomaginárias apresenta um episódio especial. Igor explica sobre o mês do autismo e sua trajetória. Ai, ai, até que enfim, sábado de manhã, sem dever de casa, sem escola e só aproveitando o melhor da vida. O que mais um garoto raposa pode querer? Ligo para visitar o nosso amigo Igor. Ah, é? Hoje é o dia que a gente vai visitar o nosso amigo Mano Igor. Fala, paizão Lobo, o que tu manda? Campeão, hoje a gente vai visitar o Igor, pois essa é uma data muito especial. Hoje é aniversário dele, papai. A gente vai visitar o Igor hoje porque este mês é o mês do autismo. E quando é aniversário do Igor, papai? O mês depois do mês do autismo. Ligo, pronto para visitar o nosso amigo Igor? Pronto quando eu estiver, papai. Esse é meu garoto. Enfim. A aventura nos espera! Aventura! Igor, a gente veio visitar você. Igor, explica pra gente o que é o mês do autismo. Bom, pessoal, o mês de abril é o mês dedicado à conscientização do autismo. Igor, como foi o tratamento do seu autismo? Bom, Igor, o autismo não é uma doença contagiosa, você meio que nasce com ele. É um transtorno neurológico, Igor. E existem 3 níveis do autismo: nível 1, nível 2 e nível 3. Igor, quando você descobriu que você era autista? Igor, a gente quer muito saber. Bom, pessoal, eu fui diagnosticado com autismo aos meus 4 anos de idade. E quando foi que o seu autismo começou a fazer efeito, Igor? Bom, Igor, aos meus 4 anos eu comecei a falar umas frases e palavras em inglês. A minha mãe me levou para um psiquiatra para ver qual era o meu diagnóstico. E ele me falou que eu tinha síndrome de Asperger, que é uma condição do transtorno do espectro autista. Então, Igor, como você viveu sua vida mesmo com autismo? Queremos saber se você teve dificuldades. Desde que eu fui diagnosticado com antecedência, a vida foi legal pra mim. Mas, Igor, existe uma cura para o autismo? Bom, Igor, não existe uma cura para o autismo. Ela não é transmissível, não é muito menos contagiosa. Você meio que nasce com ela. É meio que um transtorno mental, Igor. Igor, tem outra pergunta. Como você aprendeu a conviver com o autismo? Eu quero muito saber. Bom, Igor, é preciso muita dedicação da família e da escola para ajudar nessa causa. E qual foi sua primeira escola especial, Igor? Bom, Igor, desde que eu fui diagnosticado com autismo aos 4 anos, eu fui meio que para a PAI, que é uma escola para alunos especiais. E lá eu tive acompanhamento de médicos e professores. Eu meio que tive a convivência com a minha necessidade especial, pessoal. Igor, como era o seu período de estudos na PAI? Lá deve ser muito legal. Bom, pessoal, quando eu entrei pra PAI, eu meio que fiz muitos amigos lá. E como foram seus estudos na PAI, Igor? Bom, pessoal, foi um início muito importante da minha vida, o início da minha vida escolar. Lá meio que foi a minha preparação para os estudos e do que está por vir mais pra frente. E foi uma época muito legal onde eu conheci vários amigos e com outras necessidades especiais também. Você meio que saiu de lá por quê? Já que tinha começado a fase da inclusão? Bom, pessoal, na época que eu estava na PAI, começou a época da inclusão. E como foi Depois a época daquele da inclusão, dia, eu Igor? meio que fui para as escolas normais, onde tive acompanhamento de várias monitoras. A primeira escola que eu fui foi a escola de Ripas, que é uma escola municipal. Igor, por quanto tempo você ficou lá na comunidade de Ripas? Por quanto tempo você ficou lá? Quero muito saber. Bom, pessoal, desde a época da inclusão, eu meio que fiquei por lá por pelo menos 2 anos. E como a escola de Ripas te recebeu, Igor? Olha, Ligo, eles meio que me receberam com amor, carinho e de braços abertos. Todos os meus novos amigos, os novos professores e até a minha nova monitora. Mas foi a primeira monitora que me ajudou a trilhar meus caminhos. E você meio que foi pra outra escola? Eu
quero muito saber, Igor. Bom, pessoal, depois de passar o quarto ano na escola de Ripas, eu meio que fui transferido para a escola Ana Francisca. E como era a nova escola, Igor? Bom, pessoal, quando fui para a quinta série na nova escola, eu meio que não tive dificuldade de novo. Meio que não teve preconceito, não teve discriminação e muito menos não sofri bullying. Eu fiz novos amigos lá e também conheci minha nova monitora da Ana Francisca. E quem era a sua segunda monitora, Igor? Quem era a sua segunda monitora? Bom, faz bastante tempo, mas a minha segunda monitora foi a Raquel e ela era muito bonita. E o que você gostava na Ana Francisca, Igor? Bom, Astraligo, eu meio que gostava muito de ir na biblioteca, pois eu era muito estudioso. O primeiro livro, ou melhor, a primeira série de livros que eu gostei de ler na biblioteca foi Diário de uma Banana, escrita pelo autor americano Jeff Kinney. E Igor, você teve mais alguma monitora? Você ficou com a Raquel ou teve outra? Bom, pessoal, depois da Raquel, a minha próxima monitora na Ana Francisca foi a Marta. E na Ana Francisca você conseguia boas notas, Igor? Boa pergunta, Astraligo. Eu era muito estudioso. Eu meio que tirava boas notas em história, geografia, e eu falava muito inglês, e todas as minhas salas achavam que eu pertencia aos Estados Unidos, mas eu tenho mesmo esse sotaque americano quando falo inglês. Depois da Ana Francisca, você foi para outra escola? Você foi pro ensino médio? Bom, Astraligo, eu meio que fiquei por lá desde o quinto ano até o nono ano. Qual era a escola que você foi pro ensino médio? Bom, eu meio que fui para a Escola Estadual Antônio Martins do Espírito Santo para iniciar o ensino médio. No primeiro dia meio que fiquei meio tímido, mas eu conheci vários amigos e pessoas legais. Os professores e a diretora também eram muito bons. Igor, aconteceu algo impactante no ensino médio? Aconteceu algo muito impactante? Bom, depois de ter concluído o primeiro ano do ensino médio, quando eu fui fazer o segundo ano, a pandemia começou a acontecer. E foi tão ruim a pandemia, Igor? Foi difícil acostumar nos tempos da pandemia. Eu meio que não podia sair de casa, pois as pessoas tinham que ficar em casa. Nós que somos estudantes tivemos que fazer EAD, estudo online. Bom, no meu caso, eu tive as minhas apostilas do ensino médio. Igor, outra pergunta. Como foi seu aniversário de 18 anos? Como foi a entrada pra vida adulta, mesmo na pandemia? Bom, eu tive que fazer uma chamada em grupo no meu aniversário de 18 anos. E como seus amigos celebraram o seu dia, Igor? E o meu aniversário de 18 anos foi meio que à distância, com os meus amigos me parabenizando. Todo mundo estava cantando parabéns, eu assoprei a vela à distância e eu comi bolo em casa. Foi aniversário de 18 anos que eu nunca vou esquecer. E mesmo assim você conseguiu passar de ano, Igor? Você conseguiu passar de ano? Apesar de todos nós estarmos afastados e trancados em casa, não foi muito difícil pra mim concluir o segundo ano do ensino médio. E quando aconteceram as vacinas, Igor? Bom, a partir daí, meio que as vacinas começaram a ser distribuídas para toda a população. E daí, quando fui fazer o terceiro ano, a escola meio que estava vazia, pois todos optaram por fazer os estudos em casa. Mas mesmo assim, eu concluí os estudos. Igor, você quer falar alguma mensagem para os mães e pais dos autistas? Queremos incentivar a todos. Escutem, mamães e papais, os seus filhos estão em boas mãos nas escolas. E também não desistam deles. E com os monitores, eles vão recebê-los com muito amor e carinho, de braços abertos, como eles também me receberam. E algum dia, os seus filhos irão comentar a história de vida deles, assim como eu, como estou comentando a minha história de vida para eles. E um obrigado aos amigos e à família do Igor, que ajudaram a construir o caminho que ele tanto sonha. Mas primeiro eu quero agradecer a Deus por me tornar o garoto que eu sou agora. E todos vocês no caminho do Igor. Vocês vão se sentir muito felizes sabendo que seus filhos têm muitos talentos. Essa é a minha história de vida. Hoje eu sou escritor, eu sou animador, escrevi 18 livros e algum dia as minhas histórias possam alcançar o mundo todo. E você tá feliz que o Igor conseguiu viver a vida dele, campeão? E também o Igor é feliz do jeito que ele é, assim como todos os outros autistas. Vivendo a vida dele. Astraligo, sabe o que é o Abril Azul? É o mês de conscientização do autismo.